Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Dessa vez não tem capa, dessa vez não tem vinheta, não tem nenhum cenário, mais uma vez um cenário novo por aqui, né? Não estou nas dependências da DV Invest, como alguns já estão cientes aí, não estive nem presente no radar do mercado, que inclusive o Rodrigão e o Lucas substituíram muito bem. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se foi bacana, curtiram ali aquela mesclada de análise técnica e análise fundamentalista. A gente já vinha fazendo um pouco disso no Morning Call, né, no Estrela da Manhã. E se você não curtiu também, deixa aí nos comentários pra gente saber, de repente aí a gente pode apenas abordar aí a parte técnica, manter aqui o conteúdo do canal, enfim, é bom que vocês deem esse feedback pra gente também, tá? Antes de iniciarmos então, vou pedir aí por gentileza que você já deixe seu like, seu joinha e já deixa também nos comentários aí os ativos para a próxima análise lá de segunda-feira, tá? Não sei se vai ser o Dalton ou se vou ser eu que vou fazer, inclusive aí o Dalton deu aquela leve zoada, né? Falando que quando ele voltou a fazer o fechamento ali, o Ibovespa fechando 2 dias consecutivos em alta. E no dia de hoje o Ibov fechando em alta mais uma vez. Já vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Vamos lá. Ibovespa aí vindo para confirmar um pregão com 1,35% de alta. Então dando sequência aqui nesse repique que foi iniciado lá na quarta-feira, né? Quando gerou essa sinalização de fundo na superação de máxima aqui dos 104.286 pontos, era algo que a gente já vinha mencionando que poderia acontecer depois do longo movimento de baixa, né, a favor da tendência. O semanal vindo para confirmar aí uma semana com 1,88% de alta, isso pode variar um pouquinho aí, eu estou gravando neste momento, são 4h37, inclusive estou gravando um pouquinho mais cedo, pessoal, porque eu tenho uma aula aqui em São Paulo de pós-graduação. Então, gravando aí um pouquinho mais cedo. Vindo para confirmar um fechamento positivo, deixando uma sombra aqui bem grande, né, inferior, o que aumenta essa expectativa de poder ter um sinal de alta também pelo gráfico semanal. E o que isso quer dizer? Que o gráfico diário pode esticar um pouco mais aqui e vir testar níveis mais acima de preço, como por exemplo essa região aí dos 108.959, até a região ali dos 109.900 e a máxima ali nos 111.800, tá? Então pode vir aí testar esse nível de preço na próxima semana. Vai vir de uma vez só dentro de um único movimento de alta? Não sei, pode ficar aqui mais travado, né? Depois da sequência no finalzinho da semana que vem, mas aumentou-se essa expectativa aí mais positiva de ter algo mais para cima aqui o Ibovespa, principalmente apresentando aí um forte dia positivo, né? Voltando ali a confirmar um fechamento acima da média móvel por enquanto, né? Vamos ver aí como é que vai se dar. No domingo ali eu vou fazer o radar da semana, então a gente consegue comentar um pouquinho mais detalhado aí com a confirmação de um fechamento. Falando aqui do mini índice, pessoal, o mini índice aqui no dia de hoje abriu com gap de alta, 1,22% de alta, abriu em cima da região da média móvel, que é um ponto de resistência, mas já apresentando força também depois dessa sinalização de fundo que foi apresentada, semelhante ao Ibovespa. E aí, com a expectativa que eu mencionei do Ibov poder ter algo mais para cima, fica também a expectativa do mini índice poder buscar níveis mais acima de preço, por exemplo, essa região aí dos 111.800 pontos. No gráfico de 60 minutos a gente conseguiu ver aí um gap de alta logo na abertura, recuou, gerou sinalização de fundo, deu sequência no movimento e lateralizou. Puxa vida, Kaique, não consegui visualizar esse fundo aí que você mencionou. Vamos lá, gráfico de 10 minutos, vai ficar mais claro, olha lá. Gap de alta, recuou muito bonito aqui em direção à região da média móvel, hein? Gerou sinalização de alta, sinalização de fundo, deu sequência no movimento e aí basicamente esse foi aí a melhor operação do dia, né? A não ser que, na verdade foi, né? Porque este movimento de queda aqui também não foi tão relevante quanto o de alta aqui. E depois ficou mais travado. Então veja que já apresenta dificuldade para devolver o movimento de alta, né? Então o mini índice já se segurando bem aí em níveis mais acima do preço. Então, segunda-feira, abriu aí dentro do gap de alta, qualquer recuo do preço, semelhante ao que aconteceu aqui hoje, gerou sinalização de fundo, foco na ponta compradora, seja acima da média móvel, seja fechando aqui a região do gap, ou ainda já abre num gap de alta relevante, aí só retorna aqui para testar essa região de suporte aqui, que pode vir a funcionar como resistência, né? Mas se abrir já dentro de um gap de alta, fuga, né? No caso, volta, testa essa região de suporte aí no 108.665, gera sinalização de fundo. Aqui também seria uma possibilidade de abrir
compra aí no mini índice. Para venda, ideal seria realmente abre aí num gap de baixa, perdendo aqui a média móvel lá do gráfico de 60, volta, fecha o gap, gera sinal de topo, ou ainda já testa esse nível de preço aqui dos 108 mil pontos também, já gera sinal de topo sem fechar o gap ali no fechamento, né? Então precisaria abrir aí com um gap de baixa bem relevante e gerar alguma sinalização negativa aí para tentar atuar na ponta vendedora e então tentar pegar o que? Uma sinalização de topo aqui no gráfico diário, né? Mas por enquanto fica uma expectativa um pouquinho mais positiva para o mini índice, tá? No dólar, gráfico diário que nós temos aqui, colocando o ajuste, pessoal. Dólar caindo aí 1,58% no dia de hoje, vindo aí para testar a região da média móvel, ainda não testou. Depois dessa lateralização em cima da resistência aí, né, dos 500, pegando exatamente 5,187, né? Gráfico de 60 minutos. A gente teve aqui uma abertura com leve gap de baixa, recuou, testou a região da média móvel, toda essa lateralização aqui, respeitou e deu sequência no movimento de baixa. Veja que em nenhum momento aí pelo gráfico de 60 minutos ocorreu alguma sinalização de alta aí, né? Pelo menos na tentativa de um repique. Se acontecer algo nesse sentido lá na segunda-feira, abre uma possibilidade de compra, de tentando pegar o repique em direção à região da média móvel, em direção à região ali dos 5,130, né? Mas seria um repique mesmo, porque a expectativa seria o que agora? Ter um novo sinal de baixa aqui na sequência, né? Para que o diário possa alcançar ali a região da média móvel também, né? Então, assim, girou a sinalização de fundo aqui na segunda-feira, abre essa possibilidade de compra. Chegou próximo dos 120 ou 130, girou sinal de venda, pula fora aí, põe o lucro no bolso e pode até inverter aí a mão, né? Vamos direto no gráfico de 10 para ficar um pouquinho mais claro aí o que eu estou falando, né? Então, já abre aí dentro de um gap de alta, faz um leve recuo aqui em cima da média, gera o sinal de fundo, abre a expectativa aí de poder pegar aí um novo movimento de alta, mas é aquele repique que eu mencionei, né? Não forçar muito a barra acima lá do 130, né? Pode nem chegar tanto nesse nível aí também, né? Pode bater lá no 120, respeitar e já devolver, né? Aqui também abriria a possibilidade de venda. Para compra mesmo, pessoal, tentando pegar reversão aí de tendência do gráfico de 10, o ideal seria um sinal de alta aqui acima dessa região de fundo. Que fundo é esse, Kaique? 5,137, tá? Então, para eu pegar aqui uma reversão mesmo de tendência, o ideal seria essa sinalização de fundo aqui em cima, tá? Enquanto estiver dentro de um movimento de alta e girar a sinalização de baixa abaixo desse nível de preço, focaria um pouquinho mais na ponta vendedora, que, como eu mencionei, né, seria que um repique de alta aí do gráfico de 60 minutos. Abriu já em cima da resistência, pessoal, né? Abriu dentro de um gap de alta, também daria para olhar para a venda já de uma vez aí, né? Tentando pegar o fechamento do gap, quem sabe já não passa direto aí também, né? Então fiquem de olho aí nessas possíveis aberturas. Falando aqui agora de Petrobras. No dia de hoje, alta de 1,45%, tá dando sequência aí no movimento de alta, né? Depois dessa reversão aqui que foi apresentada de curto prazo, continua dentro do movimento, vejam as mínimas aí ascendentes, né? Estabelecem esse movimento de alta, realmente muito forte, o semanal vindo aí para confirmar uma semana em alta de 3,8%, depois na semana passada já ter subido 9% também, então bem positivo aí, por enquanto segue alinhado para cima, podendo aí, né, apresentar algo mais. No curto prazo ainda, para quem está interessado em compra de swing trade, tem que aguardar, pessoal, para ter uma melhor relação risco-retorno, né? Tem que aguardar para um retorno à média, uma correção aí de curto prazo. Se eu comprar aqui agora, em cima, já na máxima histórica, eu corro o risco aí do papel realmente apresentar já de cara essa correção. Então eu aguardo por ela, né, e entro numa nova sinalização positiva aí. Falando agora de Vale, para quem está posicionado, continue posicionado, tá? Já pode até reposicionar o stop abaixo da mínima de hoje aí a partir de segunda-feira, se quiser, abaixo dos R$ 33,90, hein? Para colocar o lucro no bolso. Lembrando que lucro bom é lucro no bolso. Vale, no dia de hoje, estável, né? 0,12%, chegou a apresentar uma alta aí um pouquinho melhor, né? Chegou a quase 2% de alta, mas veja como o repique aqui de alta até a média já está bem fraco, né? Porque teve uma perda de mínima aqui, aí hoje uma aspiração de máxima, mas ela não supera a máxima que girou o sinal de fundo, enfim, tem toda essa região aqui de fundo anterior também, que é um ponto de resistência, sim. Pode ficar de lado aí, se não conseguir voltar para cima da média móvel, pode ficar de lado e confirmar um novo sinal de pivô de baixo. Então, para quem está comprado aí no curto prazo, dá para manter o stop ali abaixo do fundo em 74,87 ainda, tá? Precisa ter um fechamento acima da média aí para trazer um viés mais positivo. E para anular a tendência de baixa, precisa superar a máxima desse último topo, nos R$ 87,20. Falando aqui agora de
Itub 4, no dia de hoje, boa valorização, 1,43% de alta, dando sequência aí no repique. Lembra aí quem assistiu a análise de fechamento na segunda-feira, né, que eu havia mencionado, pessoal, que o Ibovespa, né, na verdade os bancos, eles tendem aí a iniciar um movimento, né, independente se for de alta ou se for de baixa, e na sequência o Ibovespa tende a replicar esse movimento, né? Isso porque os bancos têm um grande peso dentro do índice, né? Então faz sentido também, mas eles tendem a movimentar um pouco antes do índice, né? E aí, voltando para o gráfico, vejam que o sinal de alta já havia sido apresentado há um bom tempo, né? Então o repique de alta aqui do Itaú já vem sendo apresentado desde o dia 6 de maio aqui, né? Desde o dia 6 de maio que o repique já vem sendo apresentado. Desde lá não teve a perda da mínima do fundo, né? Então aí o Itaú já dando sequência nesse movimento, os outros bancos também já tinham apresentado essa sinalização de repique antes do Ibovespa, né? O Ibovespa está no terceiro dia, que já são 6 dias dentro do repique. Enfim, o que eu quero dizer com isso aí é que podemos ter algo a mais aí. Então, se os bancos ainda mantêm esse movimento de alta, foi o que eu mencionei do Ibovespa, né? Poder ter algo a mais, sim, ainda mais para cima. Quais são os próximos níveis de resistência aí do Itaú, né? Tem a região aqui dos R$ 25,43, que é uma região aí que pode apresentar certa dificuldade no curto prazo, alguma correção aqui, seguida de um novo sinal positivo acima da média, tá? Então, para quem está de fora aí, o ideal seria aguardar aí por essa correção até a média para trazer uma relação risco-retorno mais favorável. Para quem já está posicionado no curto prazo, stop abaixo dos 24,50 a partir aí de segunda-feira, tá? Gerou sinalização de topo ali em cima, eu não abriria essa venda de cara ainda não, tá, pessoal? Olha o semanal como vem gerando uma sinalização de fundo bem relevante aí, né? Pode inclusive buscar a média móvel aí nos R$ 25,00 mais uma vez, enfim. Eu aguardaria um pouquinho mais aí, tá com cara de que pode voltar aí para cima dessa média. Se voltar, pode testar essa região de topo mais uma vez nos 26,47. Enfim, tem espaço aí por conta dessa força que vem sendo apresentada aqui no curto prazo. Falando agora de MGLU3, pessoal, no dia de hoje, boa alta aí de 4,78%. Ontem, né, gerou uma sinalização de fundo, então para quem abriu compra aqui nesse sinal de fundo, né, segue dentro de um movimento por conta dessa abertura com gap de alta de hoje, subindo 5% aí, pode vir sim testar a região da média móvel. Caso consiga confirmar um fechamento acima, pode vir buscar essa região de preço um pouco mais acima, ali na faixa dos 4,87. Tem a máxima desse grande candle de alta nos 4,97, ou seja, pode esticar um pouquinho mais aí esse movimento. Caso isso ocorra, também volta a gerar um novo sinal de fundo no semanal, e aí aqui pode esticar um pouco mais também, vindo por exemplo na região dos 5,75, que é onde está a média e todos esses toques de fundo anterior aí. Mas eu não compraria no sentido de tentar pegar uma reversão, tá, pessoal? A tendência de baixa aqui, ó, depois de uma lateralização, tendo toda a sequência no movimento, não conseguiu, pelo contrário, né, perdeu. Então a expectativa aqui seria basicamente um repique, tá? Com viés ainda mais negativo para a sequência aí. Então tomaria um certo cuidado aí nessas operações de curto e médio prazo no papel. Falando aqui agora de PRIO 3, apresentando boa alta de 3,14% nessa sessão, né? Iniciou mal a semana ali, caindo forte, caindo 8,6%, né? Voltando para baixo da média móvel, perdendo essa região de fundo anterior, e conseguiu se recuperar muito bem, né? Voltou aí a testar a região dos 27,50, que é um nível de preço importante aqui para o papel, está respeitando nesse momento, mas por conta da força que veio apresentando aí nos últimos dias, né, fica esse viés aí, essa expectativa mais positiva de ter algo mais para cima, ou ainda mesmo que lateralize aqui em cima da resistência, de poder ter a sequência desse movimento aí. Se recuperou muito bem dessa forte queda, né? Para quem acompanha mais tempo, sabe que eu sempre falo aí também, né, que a máxima de um grande candle de baixa aqui, né, que foi o representativo ali dos vendedores naquela sessão, quando ela é superada, a gente anula completamente tudo que eles fizeram naquele dia, né? Então eu anulei basicamente aqui, os compradores anularam completamente aqui o que foi apresentado, né? Agora a expectativa volta a ser um pouco mais positiva, por mais que o movimento esteja bem bagunçado, né? Semanal também aí volta a se manter acima da média móvel, então pode aí dar sequência nesse movimento de alta também. Falando aqui de Ambev, pessoal, no dia de hoje, Ambev subindo 1,1%, voltando ali para cima da média móvel do gráfico semanal. Olha lá, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro, né?
Olha só que forte semana aí da Ambev, né? Subindo 8,2. Então assim, lá no diário pode apresentar algum recuo aqui, algum leve recuo, mas a expectativa é de poder ter algo mais para cima também. Ou seja, vocês já conseguem perceber aí o que eu mencionei do Ibovespa, né, pessoal? Que pode ter algo mais para cima. E aí, se ele pode ter algo mais para cima, é porque esses papéis que o compõem podem ter aí um repique um pouquinho maior também nos próximos dias, tá? Então, vale a pena aí de repente ficar de olho, tá? E aí, para quem tá vendido, bastante gente mandou mensagem lá no meu Instagram. Não tem meu Instagram aqui hoje para eu mostrar, né? Mas é @kaique.stein, né? Bastante gente mandando mensagem lá, poxa, e agora eu tô vendido em tal papel, onde eu coloco o stop, né? E aí realmente tem que estar bem definido ali o stop de vocês, porque alguns papéis, inclusive hoje, apresentaram forte valorização, né? As aéreas subindo mais de 10%. Então, tomar um certo cuidado aí para quem está vendido no curto prazo, tá? Esse repique pode voltar aí a durar 1 ou 2 semanas aí, dependendo de como vai ser também a força do movimento daqui para frente. Começou forte, vamos avaliar como é que vai ser daqui para frente, né? Então, voltando aqui para Ambev, voltando ali para cima da média móvel do semanal, vejam como está forte aqui sim um movimento de alta no curto prazo. Pode vir buscar os próximos níveis de resistência na faixa dos R$ 15,14 e depois a região lá dos R$ 15,40, tá? Então Kaique, posso abrir uma compra aqui agora? Não, como eu mencionei, o ideal seria aguardar, nem que seja um leve recuo até a média, né, confirmando um pivô de alta ou um sinal de fundo. O ideal seria aguardar. Para quem está comprado, pode sim pôr um lucro no bolso aí se perder a mínima dos 14,45, né? A gente já teria aí basicamente 5,2% de alta aqui no papel. Lembrando aí que esse é um ativo que não tem muita volatilidade, né? A volatilidade do papel é em 3%, então quase o dobro aí da volatilidade média do papel, né? Falando aqui agora de JBSS3, na sessão de hoje apresentando boa alta de 1,15%, voltando para cima da região da média móvel, bateu num nível importante de preço aqui de resistência, ali perto da região dos 37, vamos pegar no detalhe aqui, 37,45, né? Então aqui já começa a ficar arriscado também de abrir compra no papel. Então eu posso abrir venda aqui, Kaique? Eu não abriria, tá, pessoal? Depois dessa forte sombra aqui que foi deixada para trás, pode sim ter algo mais para cima aí também, né? O semanal, né? Veja como se segura muito bem aqui quando vem testar a região dos R$35, né? Quase nunca fica aqui embaixo, né? Sempre realmente apresenta algum repique. Então pode voltar sim a testar, por exemplo, a região lá dos 38 até a região dos R$39, né? Então tomaria um certo cuidado aqui para abrir uma venda para quem está de olho nisso daí, tá, pessoal? O ideal seria aguardar a continuidade do movimento, recuo seguido do sinal positivo para abrir uma nova compra aqui nos próximos dias. Falando de Suzano, no dia de hoje, boa valorização aí, subindo 6%, gerando novo sinal de fundo. Esse não é um fundo ascendente, pessoal, porque o último fundo havia sido acima dele, então é um fundo descendente, né? Mas com força, aumentando a expectativa de poder vir buscar aí os 52,67. Então, para quem teve um perfil arrojado e abriu essa compra aí no dia de hoje, né, dá para buscar não só o fechamento ali, como também a região do topo, né? E aí a gente já consegue perceber que tem mais de 2-1 aqui essa relação risco-retorno, né? O topo fica, a máxima, perdão, do topo fica ali na região dos R$ 53,63, tá? Então daria para buscar algo nesse sentido. Seria aí mais 3,8% de alta. Semanal, né? Um pouquinho bagunçado, mas pode vir tentar buscar a região da média móvel também. Tem essa região de fundo um pouco mais acima, no 54,44. Kaique, posso abrir uma compra aqui na segunda-feira? Não, né, pessoal? Subiu forte. O sinal de fundo foi aqui embaixo, então a compra foi aqui. Não estava claro, né, essa compra, não foi uma compra fácil. E como eu mencionei, né, para quem tinha um perfil aí mais arrojado realmente para abrir essa compra aqui, tá? Inclusive pode até subir, tá, pessoal? O stop aí, se alguém comprou, né, debaixo desse fundo para baixo desse grande candle de alta aqui, porque ele foi relevante. Se a gente perde a mínima dele, a força que está sendo apresentada aqui hoje, né, como eu mencionei do grande candle de baixa, é anulado completamente, tá? Falando de ELET3, boa valorização até o momento, subindo aí 3,5%, né? Voltando aí para tentar testar ali a região dos 42,48. Olha o semanal que vem apresentando aí uma forte semana de alta, né? Depois de uma lateralização basicamente aí, né? Porque tem uma semana de queda, tem uma semana de alta, uma semana de queda, uma semana de alta, enfim, pode aí tentar realmente
romper aí toda essa lateralização, para quem está interessado em compra no semanal, eu ficaria de olho aí nessa superação dos 42,82, tá? Superou essa região de preço aqui, eu abriria uma compra, deixaria meu stop aqui abaixo dessa semana mesmo, tentando pegar a continuidade aí deste movimento, tá? Então vale a pena ficar de olho aí. A compra do diário foi aqui embaixo, tá, pessoal? Também muito difícil, abaixo da média, embaixo aqui dessa região de fundo, não foi uma compra fácil aí de ser realizada. Então, ó, os ativos entrando em leilão aí neste momento, inclusive, como vocês puderam perceber, estou fazendo um pouquinho mais cedo do que o usual aqui nessa análise de fechamento. Deixa eu comentar com vocês também, BBSE3, pessoal, que apresentou aí no dia de hoje, boa alta de 1,38%, mas eu gostaria de destacar aqui o semanal, olha lá, semanal gerando uma sinalização de fundo ascendente, depois de se aproximar bem da região da média móvel, fica uma expectativa aí de poder dar sequência nesse movimento de alta nas próximas semanas. Então, para quem está interessado em compra aí de médio prazo no ativo, uma nova aspiração de máxima ali dos 25,93, abre aí sim essa possibilidade de compra, tá? Daria para ficar de olho. Falando aqui também, pessoal, de CVCB3 no dia de hoje, baita valorização. Ontem já tinha subido bem, né? Tinha subido 5,9, hoje subindo aí 9,92, voltando para cima da região da média móvel. Olha o semanal ali também voltando a ficar bem próximo ali da região da média móvel, né? Se gerar essa sinalização de fundo aqui, pode tentar esticar um pouquinho mais esse movimento, tentar buscar essa região mais uma vez ali dos R$ 16,85. Então, no curto prazo, o ideal seria realmente aí aguardar a continuidade do movimento, alguma correção fraca aqui seguida de um sinal positivo, daria para olhar com bons olhos aí para uma compra acima da média, tá, pessoal? Não compraria aqui agora não, tá? O ativo já andou bem, 2 pregões aqui, eu abri essa compra aqui agora, não sei até onde o papel pode ir de fato, né? Então eu tomaria um certo cuidado aí. Para quem for abrir essa compra aqui já de cara na segunda, né? Coloca menos capital aí, tá? Coloca menos capital, porque se lateralizar aqui, aí vocês realocam o restante aí numa nova confirmação de um sinal positivo aí para os próximos dias. E por fim, vamos comentar aqui uma BDR que no dia de hoje se destacou muito bem, que foi aí NVDC34, né, e se destacou no quesito de valorização, né, subindo 7,8%, voltando a apresentar uma nova sinalização positiva. Só tomaria um certo cuidado aí para quem abriu essa compra aqui, né, stop bem posicionado abaixo dos 16,69, porque já tem a região da média móvel logo de cara, tem essa região de fundo aqui também, né. Então, para quem está interessado em compra de curto prazo e não abriu esta, o ideal seria aguardar aí por um sinal de alta acima dos 20,30, apoiado pela média móvel, para trazer um viés aí mais positivo para os próximos dias. Comentando aqui uma segunda também, uma segunda BDR aí, de Tesla, né, subindo hoje aí 4%, mas não mudando muita coisa também, tá, pessoal? Tá tentando esboçar aí um repique, pode tentar vir buscar média, pode tentar vir buscar ali a região dos, basicamente, dos R$ 135, mas assim, sem esperar muita coisa, tá? Tá respeitando essa região de fundo anterior aí também no 122. Olha o semanal ali como, né, vem forte aqui para baixo, né, quase confirmando um pivô de baixo. Vamos só, ó, 110,72, 110,15, né? Então confirmou ali até já um pivô de baixo, né? Teve aí sim essa perda de mínima, né? Então assim, não olharia com tanta ferocidade aqui de tentar abrir essa compra, tentando pegar aí algum movimento mais relevante ou até mesmo uma reversão aí, tá? Eu tomaria um certo cuidado com este papel, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Peço desculpas aí, né, por estar gravando dessa forma, uma imagem meio ruim, não sei nem se o microfone está ficando tão bom assim. Se vocês puderem dar esse feedback também, a gente está correndo atrás aí de adquirir material novo para a DV, para sempre que eu ou o Dalton, né, os dois não estiverem ali dentro da DV, a gente poder fazer esse conteúdo com qualidade, né, manter a qualidade para todos vocês, mesmo de fora do escritório, né, mas assim, fiz para realmente não deixar vocês sem o conteúdo, sem aí um respaldo, né, um fechamento da semana. Mas como mencionei, domingo estou de volta, faço ali o radar da semana, comento sobre o IBOV, juros, dólar mais uma vez, né, sobre os papéis que podem abrir boas oportunidades, tanto de curto prazo quanto de médio prazo, tá? Então, nos aguardem aí no domingão também. Um grande abraço a todos vocês, desejo um ótimo final de semana aí, positivo como o Ibovespa, né? E na segunda-feira, no domingo e na segunda-feira a gente se vê mais uma vez, tá, pessoal? Um grande abraço, não esquece de deixar o joinha aí nesse vídeo, tá? Até mais.